Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Kátia e o tema dessa aula vai ser hipertensão arterial na infância. Eu fiz uma referência a Dark, que é uma série sobre viagem no tempo. Para quem viu, sabe a dificuldade que é voltar no tempo, a confusão que dá isso. Então, muito provavelmente as nossas crianças, quando tiverem no futuro, elas não vão conseguir voltar no tempo para corrigir o que a gente não corrigiu. Então, a gente precisa realmente agir agora, tá? A gente tem a vantagem de saber o futuro das nossas crianças. Se a gente não fizer nada, a gente sabe o que vai acontecer com elas no futuro. Ou a gente, se não sabe, a gente vai descobrir nessa aula. Mas a gente não pode dar bobeira. A hipertensão na infância é muito subdiagnosticada por diversos fatores, né? Talvez o principal seja a dificuldade de aferição da PA em criança, mas muito também porque às vezes a gente acabe, como as consequências da hipertensão não são imediatas, a gente vai deixando passar, sabe? E a gente não pode, tá bom? Vamos entender melhor isso? Vamos lá. Bom, a hipertensão na infância ela está diretamente associada a alterações cardiovasculares no adulto, tanto hipertensão como doença cardiovascular, síndrome metabólica. E isso é a principal causa de morbimortalidade na idade adulta. Então, relacionado tanto a acidente vascular cerebral, infarto, insuficiência renal por consequência da hipertensão, né? Isso já é fato. E a hipertensão na infância, ela também já tem sido associada a alterações no ventrículo esquerdo, alguns fatores que indicam envelhecimento vascular acelerado, queda na função renal, até dano neurológico. Então não tem por que a gente subdiagnosticar, a gente precisa diagnosticar mais essas crianças e tratá-las. Tá? Em relação à prevalência, nos Estados Unidos, ela gira em torno de 3,5%, tanto dos níveis de pressão arterial elevada, que a gente já vai entender melhor o que é isso, quanto a realmente a hipertensão estágio 1 e estágio 2, com uma leve predominância do sexo masculino. Mas, em alguns determinados grupos, essa prevalência é muito maior. Em pacientes com doença renal crônica, pode chegar até 80% de prevalência de hipertensão, principalmente naqueles casos de insuficiência renal terminal ou pós-transplante. Sobrepeso e obesidade também, principalmente associada a diabetes tipo 2, algumas desordens respiratórias do sono, sono fragmentado, apneia obstrutiva do sono também tem uma prevalência mais alta, e recém-nascidos prematuros ou de baixo peso. A gente sabe que esses pacientes eles têm alteração no ciclo circadiano da pressão arterial, e isso faz com que aumente a chance de evoluir com hipertensão. Bom, essa aula ela vai ser baseada no guideline americano, tá, de 2017, onde foi feita uma revisão de mais ou menos 15 mil artigos publicados entre 2004, que foi o último guideline, até 2016. E o objetivo principal desse guideline foi redefinir alguns valores de pressão e facilitar de alguma forma o diagnóstico. O que tem de diferente desse guideline de 2017 para o anterior? Quais foram as mudanças? Antigamente a gente tinha uma nomenclatura que a gente chamava de uma classificação que chamava de pré-hipertensão. Hoje isso foi mudado para pressão arterial elevada, tá? Podendo, como se desse um maior significado para essa faixa de pressão. Novas tabelas foram feitas, agora as tabelas de padrão de pressão foram feitas apenas com crianças com peso normal, porque antigamente era feito com crianças com sobrepeso e obesidade e isso acabava superestimando os valores de pressão. Outro detalhe para facilitar a nossa avaliação é que já na tabela a classificação está tanto pelo percentil de altura como a altura em centímetros, assim como a classificação da hipertensão também já está na tabela. Uma nova definição para adolescentes específica, já alinhada com a diretriz de adulto, uma tabela simplificada com objetivo de triagem, uma indicação mais reforçada para a realização do mapa, que é a medida ambulatorial da pressão, algumas restrições da indicação do eco e as metas de tratamento são mais rigorosas também. Tá? Bom, como o guideline de 2017, já existem artigos e estudos publicados comparando a efetividade desse novo guideline comparando com o anterior. O primeiro estudo mostra uma revisão de 5 estudos transversais em que compara
a classificação dos dois guidelines e foi visto que houve um aumento da prevalência de hipertensão arterial utilizando o novo guideline, principalmente em adolescentes, crianças obesas e sexo masculino. E a principal variação na classificação foi daqueles pacientes que antes eram classificados como pré-hipertensos, agora já são e passaram para a classificação de hipertensos, tá? O outro artigo, ele mostra pegou como base um estudo longitudinal longo de 36 anos, avaliando 3.900 crianças durante a infância até a idade adulta, e foi comparado também os dois guidelines e também mostrou aumento da prevalência de hipertensão utilizando os novos parâmetros. Além disso, mostrou uma sensibilidade maior para prever o risco de eventos cardiovasculares, então de manutenção da hipertensão, hipertrofia do ventrículo esquerdo e síndrome metabólica no adulto. A conclusão que eles chegam é que, usando o novo guideline, conseguiu diagnosticar um grupo de risco cardiovascular que antes acabava estando subestimado, tá bom? Bom, então vamos lá. Quais são os casos em que a gente precisa aferir a pressão arterial? Todas as crianças a partir dos 3 anos, pelo menos uma vez por ano. Se tiver obesidade ou diabetes, a gente tem que fazer isso em toda consulta. E em alguns casos específicos, que são crianças de risco aumentado para hipertensão, a gente tem que avaliar, inclusive, antes dos 3 anos. Quais são essas crianças? Principalmente prematuros com baixo peso, como a gente viu anteriormente, a prevalência maior, doenças congênitas cardíacas, já tratadas ou ainda não tratadas, doenças renais de todos os tipos, pacientes transplantados por órgãos sólidos ou transplante de medula, o uso de medicação que a gente já sabe que pode aumentar a pressão, algumas síndromes específicas, esclerose tuberosa, também entra nos critérios de alto risco, tá? Essa pressão deve ser avaliada no consultório. As medidas de pressão em casa e na escola, elas são úteis sim, mas para triagem e para segmento depois a gente já ter estabelecido o diagnóstico, mas para confirmar o diagnóstico, só medidas no consultório. O método de aferição você já conhece, mas para a gente reforçar, a criança tem que estar em repouso, o manguito tem que ser adequado para o tamanho da criança, nem sempre ela vai estar bonitinha assim, mas a gente tem que tentar. O comprimento, a medida do manguito, da bolsa inflável, tem que ter o comprimento de 80% a 100% da circunferência do braço e a largura pelo menos 40% da circunferência do braço. Lembrando que essa circunferência deve ser medida na metade do braço, entre o acrômio e o olecrum. Membro superior direito, que é o padronizado, o esteto sob a artéria braquial. O ideal é que a gente insufle de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima do desaparecimento do pulso radial, que assim a gente evita a hiperinsuflação, tá? E uma outra dúvida que sempre surge é que algumas crianças a gente escuta os sons até os 0 milímetros de mercúrio, e aí a gente não sabe quando usar, qual o valor da pressão diastólica. A gente vai considerar a pressão diastólica nesses casos no momento em que o som fica mais abafado. Esse é o valor a se considerar para a pressão diastólica. Aquele aparelho de pulso que muita gente tem em casa não é recomendado para criança, não tem estudos. Se for fazer, aferir a pressão em membro inferior, criança em decúbito ventral, manguito na coxa e o esteto na artéria poplítea, tá? E um detalhe importante é que lembrar que a pressão no membro inferior ela é geralmente de 10 a 20 milímetros de mercúrio acima do membro superior. Por isso que quando o membro superior, a pressão no membro superior dá mais alta, a gente tem que abrir, acender a luzinha pensando aí em coarctação de aorta, tá? Porque é o contrário, o normal é o membro inferior ter a pressão maior. Outro detalhe, a pressão na criança varia bastante, né? Principalmente se for uma criança mais ansiosa, tiver ingerido cafeína, e varia na mesma consulta. Então, se a primeira medida der alterada, a gente precisa fazer mais 2 medidas na consulta e tirar a média, tá? Dando sempre preferência para o método auscultatório. O oscilométrico, que é o digital automático, a gente pode até usar, mas ele pode superestimar. Então, se der alterado com ele, a gente tem que tentar pelo método auscultatório. Bom,
Vamos tentar entender as tabelas. Passou a primeira parte mais difícil de conseguir aferir a PA, conseguimos, agora vai ficar fácil. Vamos lá entender como. Primeiro que as tabelas são divididas por faixas etárias. O que mudou agora foi da faixa de 1 a 17 anos, que é a tabela que a gente está acostumado a ver. As outras faixas etárias estão usando, o recomendado é usar as tabelas anteriores. Então, em relação aos recém-nascidos, uma tabela que foi publicada em 2012 e de 1 a 12 meses é o que está mais defasado, que é uma publicação de 1987 com alguns valores de pressão, e é isso que ainda é indicado que seja utilizado. Além disso, a gente vai ter uma tabela simplificada com objetivo único de triagem, ou seja, ele vai usar o percentil 90, que é o máximo normal para aquela idade, e um percentil menor de altura, né? Então vai ser uma tabela que vai ter uma alta sensibilidade, a gente pode começar usando ela. Vamos ver como. Primeiro aqui, em relação aos recém-nascidos, os recém-nascidos aqui classificados por idade gestacional, e essa tabela mostra valores após a segunda semana de vida, porque a gente consegue ver na tabela à esquerda o quanto que varia por dia de vida, o quanto aumenta por dia de vida a pressão. Então fica difícil da gente estabelecer um parâmetro. Mas a partir da segunda semana de vida tem valores de percentis que são os recomendados para serem utilizados, tá? Aqui os valores de pressão no primeiro ano de vida, então tabela para menino e menina. E também são valores ainda muito escassos, né? Uma tabela que foi feita em 1987, mas serve pelo menos para a gente ter um parâmetro de orientação, uma pressão média para cada idade. E essa a partir de 1 ano até 17 anos, 18 anos incompletos. Eu coloquei só uma parte da tabela aqui para ficar mais fácil para eu explicar para vocês, mas eu vou disponibilizar no material de apoio o guideline todo, onde tem a tabela completa. Então, o que a gente vai ter aqui, primeiro dividido em sexo, masculino e feminino, pressão sistólica no caso, mas também vai ter a diastólica, os percentis de altura e os percentis de pressão. Então, a gente vai ver que de diferente, a gente já tem a estatura em centímetros, então se você não tiver o percentil, você já consegue aproximar pelo menos a estatura da criança, e aqui os percentis de pressão já indicando qual a classificação que a gente vai ver a seguir, tá? Essa é a tabela simplificada, e é só essa, vai ver que a tabela, vocês vão ver que a tabela completa, tem aí 4 folhas, né? A simplificada não, é só essa. E ela leva em conta o quê? O percentil 90 para a idade, então essa pressão tem que estar abaixo desse valor, e a estatura no percentil 5. O que isso quer dizer? Que se essa pressão, aferiu a pressão, usou essa tabela simplificada, a pressão está normal, ótimo, está resolvido, não precisa colocar na outra tabela. Mas se tiver alterado, duas possibilidades a gente tem. Ou realmente a pressão está alterada, ou essa criança é maior, mais alta, e aí o parâmetro para a altura dela é um pouco maior, e aí a gente precisa colocar na tabela completa para checar se está normal ou não, tá? Bom, como é definido o diagnóstico de pressão, de hipertensão? Hipertensão classificado com percentil igual ou acima do 95, ou pressão igual ou acima de 130/80 em adolescentes, isso em pelo menos 3 consultas diferentes, não é só em uma consulta que a gente dá esse diagnóstico, né? A tabela embaixo mostra a relação, a classificação, então normal, pressão normal abaixo do percentil 90, o que a gente chama agora de pressão arterial elevada é entre o percentil 90 e 95, hipertensão estágio 1 entre o 95 e o 95 mais 12, e o estágio 2 acima do 95 mais 12, e ao lado tem a classificação para os adolescentes maiores de 13 anos. E essa classificação, se a gente olhar na tabela, ela já está aqui, tá vendo? O percentil 90, 95, 95 mais 12, então a gente olhando na tabela, a gente já consegue dizer qual é o nível, o grau de hipertensão da criança, o que facilita bastante, né? Então tá, então vamos ver como a gente vai usar. Fez o diagnóstico, como a gente vai seguir daqui para frente. Bom, essa tabela é bem importante, vamos ver com calma.
Fez uma avaliação, primeira avaliação da pressão. A pressão está normal? Ótimo. Vamos continuar com uma avaliação anual daquela criança, exceto se ela estiver no grupo de risco, mas sempre fazendo aconselhamento de mudança de estilo de vida, tá? Isso vai ser sempre feito em todas as consultas e reavaliado no retorno. Ficou classificado como pressão arterial elevada na primeira consulta. A gente vai repetir uma nova consulta em 6 meses, sempre reavaliando mudança de estilo de vida. Na segunda consulta, se ainda for classificada como pressão arterial elevada, a gente já tem indicação de fazer a aferição da PA nos outros membros. Então vai aferir pressão no membro superior direito, esquerdo e no membro inferior, tá? Lembrando que se a pressão sistólica tiver acima, no membro superior direito, acima de 20 milímetros de mercúrio do membro comparado ao membro inferior, é um alerta para a coarctação de aorta, tá? Bom, mais 6 meses a terceira consulta. Afere a pressão novamente, continuou a pressão arterial elevada, a gente vai seguir para as próximas etapas. Pedir um mapa, né, e investigação diagnóstica. O ideal é que eles falam que a gente tente fazer o mapa antes da investigação diagnóstica, porque em alguns casos é hipertensão do jaleco branco e a gente não precisa investigar a causa, né? Então faz o mapa, investigação diagnóstica e a partir daqui a gente já pode encaminhar para um especialista, o cardiologista ou o nefrologista infantil. E se em algum momento a pressão voltar ao normal, a gente volta para o segmento anual, tá? Bom, hipertensão estágio 1. Desde que o paciente esteja assintomático, a mesma coisa, primeira avaliação, segunda avaliação agora mais precoce, de 1 a 2 semanas, continua hipertenso grau 1, estágio 1, avalia a pressão nos outros membros, nova consulta em 3 meses, mantendo a pressão, a gente vai solicitar mapa, a gente vai fazer a investigação diagnóstica, aqui já tem indicação de iniciar o tratamento, a recomendação pelo guideline é que o tratamento pode ser feito pelo menos o tratamento inicial, tanto pelo pediatra quanto encaminhado para o especialista, tá? E se for a primeira consulta classificado como estágio 2 de hipertensão, é a única condição em que a gente não precisa de 3 avaliações, 3 consultas diferentes para fazer o diagnóstico, basta 2, tá? Primeira consulta, hipertensão grau 2, na mesma consulta a gente já afere a pressão nos outros membros. A segunda consulta tem que ser feita dentro de 1 semana, ou pelo próprio pediatra, ou ele já encaminha para o especialista dentro da primeira semana, tá? Já solicita o mapa, vai investigar a parte diagnóstica e já inicia o tratamento, ok? Um outro detalhe aqui, nesse caso, se a criança tiver sintomática, se tiver com pressão arterial 30 milímetros de mercúrio acima do percentil 95 ou maior que 180 por 120 em adolescente, a gente tem que encaminhar para o pronto-socorro, porque tem risco de encefalopatia, insuficiência renal aguda ou até mesmo insuficiência cardíaca, tá? Bom, falando um pouco sobre o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, alterações do mapa têm forte relação com marcadores de dano cardiovascular. Então, é uma ferramenta muito importante para o diagnóstico, tá? E ele vai ser indicado tanto para confirmar o diagnóstico como para sequência e segmento de tratamento. No caso de confirmação diagnóstica, quando que a gente vai pedir? Se a pressão arterial for elevada, se tiver pressão arterial elevada, né, na classificação por mais de 1 ano, hipertensão estágio 1 após 3 consultas, suspeita de hipertensão do jaleco branco, que é aquele caso em que a pressão está alta nas medidas do consultório, mas em outros momentos do dia está normal, e isso tem uma prevalência de 50% nos casos de hipertensão arterial na criança, então bem importante que a gente faça o mapa nesse caso, e condições de alto risco, em que a gente tem suspeita de hipertensão arterial mascarada, que é aquela em que no consultório a aferição da PA está normal, mas em outros momentos do dia a pressão está alterada. E quais são esses casos de alto risco? Principalmente aqui doenças renais de qualquer tipo, na estrutura, quanto renovascular, mas pacientes diabéticos também, transplantados, todas essas condições de alto risco a gente tem que fazer o mapa, tá? Além do segmento de tratamento, tá bom? Bom,
Como é feito? É uma medida de pressão durante as 24 horas, então ela vai avaliar tanto o padrão circadiano da pressão, que é aquele descenso noturno, pressão arterial média, a carga de pressão arterial, que é a porcentagem de leituras acima do percentil 95, tá? Mas ela é um exame difícil de ser feito em criança, até em adulto é difícil, né? Porque incomoda, e para a gente ter um exame confiável, tem que ter pelo menos uma medida de PA gravada por hora e pelo menos 65 a 75% das medidas todas válidas, né? Bom, então é um exame que é muito bom, mas que é difícil ainda de ser feito em crianças. Ele é muito preciso, né? Ele vai diagnosticar a hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada. É um exame mais rentável, porque a gente evita, em todos aqueles casos de hipertensão do jaleco branco, a gente vai evitar uma investigação, aquela bateria de exames desnecessária. Além do tratamento que às vezes vai ser desnecessário caso seja hipertensão do jaleco branco. Por outro lado, tem muita dificuldade de ser feito em criança. Ainda tem pouco acesso ao mapa, tem muitos lugares que não fazem, que não são padronizados, não tem para criança, né? Então, é um exame muito bom, mas que a gente ainda precisa investir nisso, né? Precisamos pedir mais sim, sabe? E outro detalhe é que, se for diagnosticada hipertensão do jaleco branco, a gente não pode simplesmente dizer, abandonar a criança, dizer que está tudo normal, porque esses pacientes eles têm um risco maior de desenvolver hipertensão. Então, a gente precisa continuar acompanhando. O ideal é que a gente repita o mapa em 1 a 2 anos. Tá? Bom, em relação às causas de hipertensão primária e secundária. Os maiores de 6 anos, a tendência maior é que seja hipertensão primária, principalmente se tiver história familiar positiva, sobrepeso, obesidade, e geralmente o aumento da PA é mais no componente sistólico. Em contrapartida, a hipertensão arterial de causa secundária geralmente são crianças menores, o aumento principalmente na PA diastólica, na grande maioria das vezes, e tem um risco aumentado de emergência hipertensiva. Aqui todas as causas listadas, lembrando que a grande maioria das causas secundárias são causas renais, tanto na renal quanto renovascular, alcançando aí em torno de 80 a 90% das causas. Lembrar também de causa cardíaca, como a coarctação de aorta, causa endocrinológica, são várias, e outras causas, algumas síndromes também que são associadas à hipertensão, uso de algumas substâncias, tá? Como a gente vai realmente ter certeza que a hipertensão é primária? Bom, a partir daí a gente precisa fazer uma investigação diagnóstica mais aprofundada, principalmente em relação à história da criança e exame físico. Então, história perinatal em relação a nascimento prematuro, alguma complicação neonatal, avaliação nutricional bem feita, realmente especificar o que a criança ingere, a regularidade de atividade física, avaliação psicossocial bem importante, porque tem crianças mais ansiosas, principalmente aquelas que apresentam obesidade, podem sofrer bullying e ter uma dificuldade na percepção física dela mesma, isso levar à depressão. Outro fator é o padrão do sono, que interfere na pressão arterial. E crianças, a partir dos 11 anos, a gente já tem que começar a investigar o uso de substâncias como cigarro, álcool e drogas. O exame físico bem detalhado e exames de imagem e laboratoriais que a gente vai ver a seguir. Um detalhe de recomendação desse guideline é que ele diz que crianças acima de 6 anos com história familiar positiva ou sobrepeso e que não tenham nenhum dado na história no exame físico sugestivo de causa secundária, essas crianças não necessitariam de uma extensão de investigação, uma extensa investigação. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa recomendação, porque primeiro que o sobrepeso e a obesidade ela não vai excluir uma causa secundária. E segundo que esse guideline é americano, e nos Estados Unidos realmente em alguns locais a incidência de hipertensão primária é maior já que a secundária, e isso acaba fazendo mais sentido para eles mais do que para a gente, tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa recomendação. Aqui uma tabela com os sinais e exame físico e alguns detalhes que a gente pode procurar na criança, pensando em algumas possíveis etiologias para a hipertensão arterial. E quais os exames laboratoriais e de imagem que devem ser pedidos. Para todos os pacientes, a gente vai solicitar
esses exames. Então, o exame de urina, eletrólitos, função renal, um lipidograma, principalmente aí a HDL e colesterol total, estão mais associados ao aumento da pressão arterial. O ultrassom renal está indicado em crianças com menos de 6 anos ou aquelas que têm alguma alteração no exame de urina ou já com alguma alteração de função renal, tá? Mas lembrando que o ultrassom, ele é muito, a sensibilidade dele é muito variável. Depende do quanto a criança vai deixar fazer o exame, né? Da experiência do médico com criança. Se a criança for mais obesa, pode ser mais difícil de avaliar. Então, tem a recomendação dessas opções de a gente usar a tomografia ou angiorressonância, dependendo do caso, né? Bom, esses são os exames para todos os pacientes. E embaixo está listado alguns outros casos, caso de obesidade, a gente tem mais alguns exames que podem ser pedidos e alguns outros exames dependendo da história clínica ou do exame físico. Vai direcionar para o que mais a gente pode pedir, tá?